nós outros estamos tratando desse assunto de la persona não ser bendecida, mas da persona ser a própria bendição. E por isso que nós outros temos que entender, e por isso que, como disse essa canção, com profundas riquezas, eu saber e conhecer de Deus. Porque quando você começa a pensar na palavra de Deus, você está obtendo esse saber de Deus. Você saber como Deus pensa, como Deus atua, como Deus quer que nós outros nos portemos, nos comportemos, para que nós outros realmente seamos essa bendição. E essa bendição não é para nós outros, é para outros. Amém? Que quando eu sou uma bendição, é para outras pessoas, é para bendecir outras pessoas, é para dar para outras pessoas. Não é pensando em mim. Se você vê a história de Abraão, Abraão ele não heredou a terra que Deus havia prometido. Ele não heredou. Ele não heredou nenhum pé, nada. Mas ele se converteu em la bendição para outros. Por isso que está escrito que as famílias da terra seriam benditas em Abraão. E nós outros somos essa promessa. Amém? Então, quando eu estava pensando hoje, ele disse, o Senhor dijo a Abraão, Gênesis 12, vete de tu terra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la terra que eu te mostrarei. Que era o que Deus queria com isso? Que era o que Deus queria com isso? Obediência. Ok. Que mais? Abrir a visão. Que mais? Quê? Separá-lo. Que mais? Da fé. Pensa. Que conhecer a Deus. Que mais? Alguém vai acertar. Alguém vai. Deus queria que Abraão aprendera a depender solo dele. Porque você se imagina, Abraão cresceu aí, junto à sua família. Naquela época, as pessoas cresciam e se iam desenvolvendo todas aí, nesse mesmo ambiente. Não é assim, vão crescendo lá as comunidades. E por isso que eles queriam ter muitos filhos. E principalmente filhos homens. Por quê? Porque quanto mais filhos homens, eles teriam mais soldados, mais pessoas para proteger todo o que eles fossem conquistando. Então, essa era uma das razões porque eles comemoravam tanto o homem. Você vê que normalmente quando nascia a mulher, eles... Por quê? Porque naquele entonces a mulher ela tinha o valor de enredar filhos, dar filhos, não? E cuidar dela casa e essas coisas. Mas era aquela época de então, para que as mulheres não se metam em problemas comigo. Pero o que passa é que eles queriam os homens porque era uma forma de proteger o patrimônio. Então, quanto mais filhos eles tivessem, mais seguros estariam, porque eram mais homens para proteger. Eram os homens que trabalhavam na terra, que aravam a terra, porque a mulher não ia fazer esse trabalho, eram os homens. Então, eram os homens que iam para poder arar a terra, para poder plantar, eram os homens que iam caçar. Se me hago entender? Então, eles queriam ter filhos por essa questão, filhos homens, nesse caso. E Abraão, ele cresceu dentro desse ambiente. E Abraão era o filho maior, por lo tanto, ele seria
ele herdeiro de todo, ele seria o substituto de seu padre. Ou seja, tudo o que eles haviam conquistado, as terras, os animais, tudo o que havia aí, todo seria de Abraão. Que naquele entonces, o hijo primogênito assumia o lugar do padre. Os outros hijos não teriam nada. Estariam sujeitos ao hijo maior, ao hijo primogênito. Era a lei da época. Então, Abraão cresceu dentro disso. Ele viu tudo isso acontecendo, crescendo. Havia esse vínculo familiar muito grande, muito estreito. E quando Deus chega para Abraão e ele disse a Abraão, vete. Ou seja, imagine você deixar todo o que você construiu durante toda a sua vida. Abraão tinha 75 anos. Não tinha filhos. Quem ia proteger o que ele tinha? Porque se ele se fuera, ele perdia o direito a todas as coisas. Naquela época não havia escritura. Você saía, se acabou. Outro tomava possessão da terra e não se podia reclamar da terra. Então, imagine-se, um homem de 75 anos, já com sua vida estável, sabendo que ele herdaria todas as coisas, ele não sentiu alguma coisa. Ele apenas escutou. Ele escutou a voz de Deus. Essa voz que lhe digo, derra todo. Ou seja, aos olhos humanos, isso é loucura. É uma loucura. Imagina, você está, digamos, trabalha em uma empresa, você já está em uma empresa há 20 anos, há 30 anos, você já chegou ao cargo mais alto da empresa, você é a pessoa que comanda uma empresa, você tem todas as regalias de uma empresa, que lhe dá carro, lhe dá um salário maravilhoso, lhe dá passagens de avião para que você viaje, lhe dá comodidades, enfim, lhe dá todo. E de pronto você escute uma voz que lhe diz assim, sai desse trabalho, pida demissão, e você já está com seus 50, 60 anos, e que? Para onde? Vou trabalhar de quê? E quem me vai dar trabalho com essa idade? E derrar minha casa? A casa que eu paguei, que construí, e me vou viver de onde? Ou seja, pensa-lo, traga para os dias de hoje, que você vai entender que era uma loucura. Se é uma loucura nos dias de hoje, que nós outros vivimos em um mundo moderno, imagine-se naquela época. E Deus habla com ele, não aparece, ele não vê. Não havia nada que ele pudesse descer. Eu ouvi, ele era assim, assado, ele me falou isso, eu lo toquei, eu ouvi que é real. Não, ele só escutou. Só escutou. Você vê quanta dificuldade você tem para coisas mínimas que Deus manda que você haga. Por exemplo, Deus lhe disse assim, fulana, eu quero que tu deixes este... Você está nessa relação tóxica. Eu quero que tu deixes este homem. Déjalo. Deja essa mulher é tóxica. Não é seu marido, não é sua esposa. É uma relação que você tem de noviazgo, de pareja. Deja essa pessoa. E um disse, vou deixá-la e quê? E quem me vai manter? E quem me vai pagar a renta? E quem me vai... Ou seja, uma coisa mínima. Uma coisa mínima. E a pessoa, ela tem essa resistência. Imagine o caso de Abraão. Então, em tudo isso, o que Deus estava querendo ensinar-lhe a ele e a nós outros, é que a pessoa, para que ella pueda ser uma bendição, ella tem que aprender a depender solo de Deus. Ela não pode mais depender dos homens. Ela não pode depender de favores de outros. Ela não pode esperar que alguém lhe eche uma mano. Ela não pode ser esse tipo de pessoa.
Ela tem que aprender a viver essa dependência total e completa de Deus. Porque Abraão não teve nenhuma garantia, só a garantia de la palavra, nada mais. Repito, ele não viu Deus, ele só escutou a palavra, como você e como eu. Nós só escutamos. Só escutamos. E o que Deus quer que nós aprendamos é obedecer-lo sem questionamento. Sem dizer, mas por quê? E para onde? E se não funciona? E ele poderia dizer, se Sara não quer ir? E meu papá, quem vai cuidar do viejo? Já está um Senhor. Como não vai errar? Como vou ir? Está compreendendo? A fé abraâmica, que é essa fé que nos hace ser uma bendição, é essa fé que me ensina a depender 100% de lo que Deus disse. Amém, gente? E quando a pessoa ela aprende isso, então o Espírito Santo ele confirma dentro de mim que Deus está comigo. Porque o Espírito Santo foi ele que confirmou dentro de Abraão e levou Abraão a tomar essa decisão. O Espírito Santo faz isso. Abraão não foi bautizado com o Espírito Santo, mas ele foi guiado. E quando nós somos filhos de Deus, então nós somos guiados por Ele. Ele nos vai guiar. Você passa a ser uma pessoa que não depende mais de outros. Você não depende de um sistema. Você não depende de que nada lhe favoreça. Porque você passa a viver dependendo só de Deus. E por isso que Deus muitas vezes permite que você sofra decepções. Quantas vezes você se decepcionou com pessoas? Que você confiou em pessoas e essas pessoas lhe defraudaram. Quem já foi defraudado? E no momento que você passa por isso, você não entende. Você até diz, esse fulano, essa fulana, e você já começa a maldizer a pessoa ou a reclamar, por que não me echou a mão, por que não me ajudou, por que não digo, por que não isso, por que... Mas não, foi Deus. Foi Deus quem permitiu isso. E Deus já permitindo essas situações para que você realmente esteja solo. Que você de pronto enfrente uma situação, por exemplo, uma enfermidade, que nada lhe vai visitar. Nada. De pronto, nenhum pastor lhe vai visitar. Nenhum pastor. E você disse, caramba, eu estou na igreja e nada se importou comigo. Nada vindo aqui nem para ver se eu estava viva. Nenhum chamadito, nenhum WhatsApp descia lá. Deus permite. E Deus permite isso exatamente para que você perda vínculos com as pessoas. Para que você não dependa de que as pessoas lhe estejam dando apapachos. Se me explico? Para que você não esteja esperando que nadie lhe dê um aplauso. Deus tem que fazer isso. Ele nos leva ao deserto para que nós outros estemos solos. E há situações que vocês vão viver, vocês vão quedar solos. Você não vai contar com nada. Você não vai contar com o pastor, não vai contar com o bispo, não vai contar com sua filha, não vai contar com seu marido, não vai contar com nada. Você vai quedar solo. E esses momentos são preciosos, porque nesses momentos você vai aprender a depender de Deus. Você vai aprender. São as melhores experiências que você vai viver em sua vida. E nesse momento você não vai entender. E nesse momento seu coração vai quedar apertado. Você vai quedar triste. De pronto você vai estar de orar. Mas Deus está dando uma lição para você. E não é para mim mal. É para que eu aprenda. Eu aprendo a depender solo de Deus.
Não espero de nadie. Não espero. Porque quando eu espero por las personas, eu me defraudo, eu me decepciono. Porque essas pessoas não estarão aí em la hora que eu necessito. Se é marido, se é esposa, se é padre, se é madre, se é um irmão, se é um hijos. De pronto você já passou situações que você quedou solo. Nem sua esposa, de pronto seu esposo lhe abandonou. Você é uma mulher, na hora que você se enfermou, ele se foi com outra, você quedou solo enfermo. Ele abandonou com seu filho, de braços aí, e ele se foi. Deus permite tudo isso. Porque em tudo isso, ele lhe estará dando uma lição que você nunca mais vai olvidar-se. Eu não posso depender de nadie, nem esperar por nadie. Dependo de Deus. Espero de Ele. Não espero nada de los hombres. Se os homens vierem, foi porque Deus mandou. Mas não porque eles fizeram por vontade própria. Foi Deus quem los enviou. Há um dicho que diz que quando Deus manda, até o diabo obedece. Ou não. Mas não dependa. Então, assim, tudo isso o que Deus queria ensinar a Abraão era viver em dependência dele. Esperar dele. Confiar em ele. Amém? Por isso que não havia um mapa. Não havia um mapa. Deus não disse, ó, tu vá para tal parte, de tal parte. Não havia mapa. Não havia um Waze. Não havia um Google Maps. Que você coloque aí e te leva em qualquer parte. Não havia isso. Abraão, ele ia depender de seu relacionamento com Deus para que Deus o fora guiando em todo o que ele fora fazendo. Aí você vai entender porque quando você lê Gênesis, você lê a história de Abraão, você vai observar que em todo lugar que Abraão ia, ele levantava um altar. Altar. Aonde ele ia, havia um altar. Por quê? Porque era o lugar aonde Abraão aprendeu a depender de Deus, a escutar a voz de Deus, a saber que era o que Deus queria de ele. Então, se ele caminhava por suas jornadas e havia um momento que ele se detenia, porque ele já não sabia mais para onde ir. Então, se levantava o altar. Ele levantava o altar e aí Deus o guiava. Então, ele criou esse vínculo com Deus. E se você aprende isso, você será guiado por ele. Amém? Vê o que está escrito no livro de Romanos. Abre aí. Romanos 8. Porque todos os que são guiados por el Espírito de Deus, los tales que... Então, hijo, quem é hijo de Deus, é guiado por ele. Se deixa guiar por ele. Você vê que quando o ninho é chiquito, você lo guia, você agarra de la mano e você lo lleva. Não é assim? Você lo lleva. Você suelta seu hijo. Você não suelta seu hijo. Porque aquele ninho é 100% dependente de você. Imagina se você deixa seu ninho suelto. Ele vai cruzar a calle e vai morrer atropelado. Ele vai cair dentro de um ódio. Ou não? Por quê? Porque ele não tem consciência. Então, quando eu sou hijo de Deus, eu sou guiado por ele. Porque eu me deixo a ser. Eu le dou a mão a ele e permito que ele me guie. O grande problema do ser humano é quando ele crê que ele já pode andar solo. Você vê que assim são os adolescentes. Você vê que você perde o controle de seus filhos quando eles entram na idade de adolescência.
Porque eles começam a crer que eles já não necessitam de que você os guie. E nos dias de hoje, principalmente, os adolescentes, imagine, há jovens que não querem que a mamá la acompanhe à escola. Não, mamá, porque vão dizer que eu sou filho de mami. É verdade ou não é verdade? Não querem, eles não querem, porque eles querem ver-se muito independentes. Eu não necessito de mamá mais. Eu não sou filho de mami. Eu não estou aí agarrada da falda de mami. Coisa que antigamente, os padres, se acorda? Você levava seus filhos à escola? Quem levava? Quem foi levado à escola por seus papás? Foram levados? Hasta que idade? A vezes está nos 14, 15. Essa não é. Mas quando começa essa coisa, não, já sou grande. Já não necessito mais que tu me tomes de la mano. Lhe dá pena. Assim muitos fazem com Deus. Lhe dá pena de dizer que confiam em Deus. Lhe dá pena de ser guiados por Deus. Preferem ser guiados por abogados, preferem ser guiados por coaches, preferem ser guiados por financeiras, preferem ser guiados por consultores. Não querem ser guiados por Deus. Querem ser guiados por outros. Porque não querem depender de Deus. Porque querem fazer as coisas porque pensam que já sabem. E esse é o grande problema. Espiritualmente falando, esse é o grande problema. Quando a pessoa se crê. Por exemplo, eu sou o bispo. Então eu penso assim, eu já conosco a Bíblia. Já sei a Bíblia ao direito e ao revés. Para que eu vou orar? Para que Deus me diga que falar? Para que eu vou pedir direção a Deus? Eu já sei. Então, a ver. E realmente eu posso vir aqui e falar muito bonito para vocês. Letras, palavras muertas que não cambiam a vida de nadie. Mas quando a pessoa entende, não, eu posso ser o que seja, tenha o título que tenha, eu posso ter 50, 70, 80 anos com Jesus, eu sempre vou a viver no altar, a los pés de Jesus, para que Ele me guie, para que eu não haga nada de minha própria vontade, porque eu sei que minha carne é podrida. Tenha esse cuidado para que você não caiga nesse erro que muitos han caído, de perder essa dependência de Deus, de ser dependentes de Ele em todo o que vou a ser, colocar Ele por delante. Já lhes ensinei isso muitas vezes sobre o dízimo, que o dízimo não é devolver apenas os primeiros 10%, não é? Não se trata de algo econômico. Eu dou-me dízimo, mas como você dá? Não, eu agarro, quando recebo, eu separo meus 10% e dou para Deus. Por isso que eu sou dizimista. Mas isso não é ser dizimista. O ser dizimista é quando eu coloco Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Em todo. Ele é primeiro em todas as coisas. Não é só quando eu vou entregar meu dízimo, não. Ele é primeiro em minha vida, em todo o que eu hago. Então, eu sou dizimista. Então, eu sou fiel a Ele. Porque Ele é primeiro para mim. Está claro isso? Me hago entender ou não? Isso é ser fiel. Então, quando eu dependo de Ele, então eu coloco Ele como primeiro. Eu não vou fazer nada sem que Ele me guie. Que eu sei que Ele me vai guiar. E não dependo de um pastor. Porque às vezes a pessoa vem aqui, o bispo, estou com essa situação aqui, que hago? A hora de eu que sou Ele guia. E Ele é Espírito Santo. Ele é Espírito Santo é o guia, não sou eu. No muito que eu posso fazer é dar alguma, mas eu não lhe posso guiar. Ou bispo, estou com essa pessoa aqui, me separo ou não me separo?
Eu lhe vou dizer, separa ou não separa? Ô bispo, esse aqui, pongo esse negócio ou não pongo? Inverto aqui ou não inverto? Empreendo ou não empreendo? Vendo ou não vendo? Eu não sou financeiro, não sou aí. Quando você aprende a depender, ele vai guiar. Aqui, ó. E no que ele diga, não falha. Então, se todos os que são guiados por el Espírito de Deus, los tales são hijos de Deus. Pois não habéis recebido um espírito de esclavitud para volver outra vez ao temor, sino que habéis recebido um espírito de adopção, como hijos, por el qual clamamos, Abba, Padre. Então, quando eu sou hijo, sou guiado por ele, e ele me dá um espírito não de esclavitud. Por que é um espírito de esclavitud? É de eu viver dependendo de outros. Eu vivo dependendo, dependo de fulano, dependo de mengano, dependo da religião, dependo do pastor. Isso é esclavitud. Mas o espírito que ele me ha dado é um espírito de adopção. Porque pensa, quando você tem um filho, você enredou esse filho, correto? Sim ou não? Quando você adopta um filho, é porque você elegeu aquela criatura para ser seu filho. É diferente. Ou não é diferente? Porque você tem um filho, porque você enredou. Você quis ter um filho. Então você teve um filho, nasceu de você. Mas um adoptado não. Um adoptado é alguém que você elegeu. Você escolheu essa pessoa, essa criatura, esse ninho. Se você já adoptou, alguém que já adoptou? Adoptou? Você elegeu, não elegeu? Você elegeu. Não foi assim que... Não, você elegeu. Você entra em um processo, você aplica, você vai entrar em uma seleção, lhe vão apresentar os ninhos e você vai elegir. Você elige. Deixa-me falar bruscamente, assim, mais barro. Quando você adopta um pet, adopta uma mascota, você vai já e você tem que gostar daquele pet, ou não? Porque senão você não adopta. Não é verdade? Ou não é? Imagina, você não vai adoptar qualquer, você vai elegir. Então, se você vai em vários pets para ver, me gostou esse aqui. Mas és um chihuahua. Melhor não entre nesse mérito, deixa-me deixar o chihuahua quieto. Mas você elige. Então, quando nós outros, como está escrito, coloca aí o versículo de Romanos, ele disse, habéis recebido um espírito de adopção. Ou seja, Deus elegeu adoptar-lhe. Sabe o que significa isso? Que tu não eres qualquer coisa. Tu eres uma pessoa que para Deus vale muito. Ele elegeu adoptar-lhe. Eu te quero como meu filho. Não é porque tu mereças, não é porque tu seas mais guapo que o outro, não é porque tu seas mais inteligente, não é porque tu seas mais capaz, nada disso. Eu elegi adoptar-te como meu filho. Mira que coisa gloriosa. Você ser adoptado porque você foi escolhido. Ele decidiu adoptar-lhe. Não foi por méritos. Não foi por obras que você haja realizado. Ao contrário. De pronto você era aquela pessoa que era a ovelha negra. E Deus lhe gusta tanto essas ovelhitas negras que ele lava e deixa blanquita. Você foi elegido. Amém, gente? Para ser hijo. Aí ele completa. Siga. El Espírito mesmo dá testemunho a nosso espírito de que somos hijos de Deus. E aí ele sigue. E se hijos,
também que herederos. Herederos de Deus e co-herederos com quem? Então, se Deus me eligió para que eu fuera su hijo, e se eu sou su hijo, então eu sou heredero e co-heredero de Deus, ou co-heredero com Cristo. É isso que é ser a bendição. Eu sou essa bendição por isso, porque eu fui elegido por Deus para ser hijo. Ele me eligiu para ser su hijo, porque Ele queria que eu heredara a mesma bendição que Ele deu a Abraão, e essa bendição que foi passando, que chegou em Cristo, e Cristo repartiu para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que Ele coloca seu Espírito nele. Ele colocou seu Espírito na persona, essa persona foi elegida para ser hija. De pronto sua mamá lhe despreciou. De pronto seus padres lhe despreciaram. Mas Deus lhe elegeu para que você fora hijo. Então, se me despreciaram, se fulano me despreciou, se fulano me colocou de lado, se fulano me tratou com desdém, se fulano não importa. O que importa é que eu fui elegido. Você foi elegida, você é hija. Le gustem ou não, Deus tem essa grandeza de elegir. Quero que tu seas meu hijo. Quero. E aí você decide. Se você quer ser, ou se você diz, não, eu quero continuar sendo hijo de Satanás. Porque a decisão é de um. Deus obrigou Abraão a sair? Não. Deus só disse, vete. Ele decidiu ser hijo. Ele decidiu depender. Por isso que ele se hizo hijo. Se você decide depender de Deus, se você decide obedecê-lo, então você será considerado hijo. E se você é hijo, você é herdeiro desta bendição de Abraão.